Vamos agora fazer o estudo de sinais da função. Estudo de sinais da função. Vamos colocar uma função aqui como exemplo, do primeiro grau, obviamente. Óbvio que a gente já falou nas aulas anteriores, que é para quem tem todas as aulas, eu falei já sobre estudo de sinal de funções de uma forma geral. Agora eu vou fazer uma coisa mais específica, que é do primeiro grau apenas. Nós temos aqui, vamos dar alguns exemplos aqui. Se eu chamar, por exemplo, x aqui de 1, o que essa função te pede? O valor de y é o dobro do valor de x menos 4 unidades. Então, substituindo o x por 1, 2 vezes 1 dá 2, menos 4. Então, o y seria menos 2. Se o x fosse, por exemplo, igual a 2, substituindo lá o x por 2, f de 2 é igual a 2 vezes 2, que dá 4, menos 4, o y daria 0. E o x, por exemplo, valendo 3, você substitui lá, 3 vezes 2 dá 6, menos 4, y é igual a 2. Você pode ir colocando vários valores para x e encontrando vários valores para y, seguindo essa lei da função aqui. Dobrar o x, tirar 4, você tem o valor de y. Gente, eu dei alguns valores de x que tornaram y negativo, ou seja, a minha função negativa. Dei alguns valores de x que tornaram a minha função nula, o meu y igual a 0. E dei alguns valores aqui para x que tornou o y se tornou positivo. Ou seja, gente, o y depende de x. O y é uma variável dependente. Então, dependendo do valor que eu dou para x, eu posso achar um y negativo, nulo ou positivo. Aqui no quadro, qual foi o valor que eu dei para x? Tá? Que eu encontrei um y negativo. Ora, y negativo aqui, ó. Então o valor que eu dei para x para tornar esse y negativo foi 1. Qual o valor que eu dei para x para tornar o y nulo? X igual a 2 tornou o y nulo. E qual o valor que eu dei para x para tornar o y positivo? Nesse caso, desses três valores aqui, o valor x igual a 3 deu um y positivo. Se eu te perguntar aqui, quais são todos os valores de x que eu encontro y negativos? Ora, vai ficar um pouco delicado. Tem gente aí que pode falar, menores que 1, né? 2, mas aqui não é o lugar indicado para você fazer essa análise. O ideal para fazer essa análise é no gráfico. Portanto, se eu tiver esse gráfico aqui, olha só. Rapidinho a gente faz o esboço, ó. Eu sei que a reta corta o eixo y no B. Então, corta o eixo y no menos 4. Por exemplo, aqui, menos 4. A gente está à mão livre, sem escala, obviamente, tá? Mas como a gente precisa só apenas do esboço, não tem problema. Eu sei que corto o eixo x no menos b sobre a. Menos b dá 4. Sobre a, 4 por 2 dá 2. Então ela corta aqui no 2. Aí eu tenho uma reta que passa pelo 2 e passa pelo 4. Gente, ó, vamos olhar. A gente está à mão livre, tá? Vocês me desculpem se estiver um pouco torto, tá? Mas é uma reta que passa pelo menos b sobre a, no caso 2. Aqui, ó, vou ter por maior, no caso 2. E corto o eixo y nesse ponto aqui, ó, no caso menos 4. Olha só, se eu pegar alguns pontos dessa reta aqui, ó, esses pontos que eu vou chamar de pontos vermelhos. Como a gente já tinha falado nas aulas anteriores, se eu fizer a projeção ortogonal desses pontos sobre a reta x, eu vou encontrar valores maiores do que 2. Agora, aqui, ó, projeções no eixo x. Se eu fizer projeções dessa parte, desses pontos vermelhos no eixo y, eu vou achar valores maiores que 0 para y, ou seja, valores positivos. Tá? Se eu pegar esse ponto azul aqui, que é o 2, ó, e projetar no eixo x, é o próprio 2. Agora, se eu projetar no eixo y, ó, vai dar 0. Então, esse 2 é o valor de x que 0 y. Se eu pegar esses pontos que eu vou chamar de preto aqui, ó, e projetar no eixo x, fazer a projeção no eixo x, eu vou encontrar valores menores do que 2. Agora, se eu projetá-los no eixo y, eu vou encontrar valores menores do que 0 ou valores negativos. Na verdade, a gente não precisa nem do eixo y para fazer o esboço. Por que a gente não precisa do eixo y? Deixa eu fazer de novo aqui para vocês.
Porque, na verdade, olha só, é o eixo x, a raiz que é 2 e a reta. Porque qualquer ponto que tiver acima do eixo x, é óbvio que vai projetar num y positivo. Tá? Então, aqui vai projetar esses pontos todos que a gente chamou naquela hora lá de vermelhos, vão ser projetados na parte de cima do eixo y, portanto um y positivo. E onde que ele vai projetar no eixo x? Valores maiores que 2. Esse 2 aqui, projetando no eixo y, né, vai projetar na origem, né? Então ele é o y igual a 0. E projetando no eixo x vai dar 2. Agora, se eu pegar esses pontos que a gente chamou no outro desenho de pontos pretos, né, e projetar no eixo y, toda essa parte do desenho está abaixo do eixo x. Então ela só pode rebater num y negativo, independente de onde que o eixo y estiver. Tá certo? E se projetar no eixo x, vai dar valores menores que 2. Ou seja, se eu pegar esses pontos aqui que estão acima do eixo x, vão rebater no y positivo, ou seja, minha função vai ser positiva. Mas como o y depende de x, quais são os valores de x que eu coloco na função lá para encontrar y positivos? Valores de x maiores do que 2. Aonde que eu coloco, qual o valor que eu coloco para zerar a função? O 2. E quais são os valores de x que eu encontro, que eu tenho que substituir lá para dar um y negativo? Ou seja, uma função negativa. São valores de x menores do que 2. Aqui nesse esboço é que você reconhece aonde a sua função é positiva, negativa ou nula. Aqui que a gente vê com mais facilidade. Portanto, a gente já tem apenas aqui dois tipos de gráfico. Um crescente e outro decrescente. Por exemplo, nós temos aqui um crescente, aqui é menos b sobre a, tá? Que é o eixo x, tá? E uma reta crescente, certo? Então aqui é positivo, porque esse desenho está acima do eixo x, vai rebater no y positivo, e aqui é negativo. Portanto, aonde que minha função, o meu y, vai ser positivo? Aqui, ó, quando o meu x for maior que essa raiz aqui, maior que menos b sobre a, ou seja, a direita do menos b sobre a. Onde que minha função vai ser nula? Onde o y vai ser nulo? Quando o x for a própria raiz, menos b sobre a. E aonde minha função vai ser negativa, meu y vai ser negativo? Quando o meu x for aqui, ó, à esquerda do menos b sobre a, menor que menos b sobre a. É fácil de perceber, gente, que se a função for crescente, tá? Esses sinais são iguais, ó, maior, maior, igual, igual, menor, menor. E o outro tipo de gráfico que a gente tem, tá, é o do decrescente. Eu tenho o meu eixo x, o a é negativo, portanto a minha função vai ser decrescente. Aqui vai ser menos b sobre a, certo? Aqui está acima do eixo x, vai rebater no y positivo, portanto o y é positivo. E aqui está abaixo do eixo x, vai rebater no y negativo. A gente pode escrever quando que meu y ou minha função vai ser positiva. Olha, positiva aqui, ó, quando o x for um valor, tá, menor que menos b sobre a. Aonde a minha função vai ser nula, ou seja, meu y vai ser igual a 0. Quando eu chamar o x de menos b sobre a. Ou seja, nesse ponto aqui, ó, o x é menos b sobre a. Aonde que a minha função vai ser negativa? A minha função vai ser negativa, meu y vai ser negativo, quando eu chamar o x de valores maiores que menos b sobre a. Portanto, valores maiores que menos b sobre a, eu vou encontrar y negativos. Então, em resumo, é isso. Ou ela é crescente, ou ela é decrescente, ok?